um ninja renegado decide abandonar a vida de assassino, porém é traído pelo próprio sogro, chefe da vila. Após ser preso e torturado, ele é obrigado a encontrar o elixir da vida, para assim voltar para sua família. Todos os líderes o observam. Gabimaru se recusa a dizer as últimas palavras. Logo, o executor levanta a espada e tenta por várias vezes cortar o pescoço de Gabimaru, mas não consegue. Até mesmo a espada é quebrada. Em seguida, o amarram em uma fogueira, queimam a palha. A fogueira é envolta em chamas e Gabimaru persiste vivo. Os líderes não desistem e amarram os pés de Gabimaru no corpo de 2 touros. Eles começam a correr, sem fôlego, desistem e caem no chão. Gabimaru está vivo. Sem opção, lançam Gabimaru de volta à prisão. Por lá, vemos a investigadora na frente da jaula, escrevendo a história do assassino. Ele foi criado em uma vila como ninja, sendo educado como um assassino desde criança. E, por isso, ele é tão resistente, pois teve um treinamento muito pesado desde cedo. Gabimaru assente, concordando com tudo que foi dito, e deixando claro que nenhum incompetente seria capaz de feri-lo. Por conta disso, a investigadora, curiosa, pede para ele mostrar ninjutsu para ela, mas Gabimaru se recusa, pois queria que aquilo tudo acabasse logo. Como não tinha o que fazer, ele decide contar um pouco de sua história. Durante a conversa, descobrimos que os pais de Gabimaru foram assassinados quando ele ainda era um bebê, pelo chefe da vila. Ele não sabia o motivo e também não dava a mínima. Também não tinha sonhos e nem propósito, apenas seguia ordens. Cansado disso, e após ser traído pelos seus amigos, ele fugiu da vila, mas foi capturado, pois não aceitavam desertores. Confusa, a investigadora não entende por que ele havia decidido fugir da vila. Gabimaru afirma que era o melhor de sua vila e tinha até o reconhecimento do chefe, além de estar prometido para a filha dele. Contudo, ele achava ela muito inocente e mimada, mas aos poucos o conquistou. Confuso, ele cansou de tudo aquilo e decidiu fugir. Antes disso, pediu permissão ao chefe da vila, que ele pediu para realizar um último serviço, mas, na verdade, foi capturado em uma emboscada. O dia passa e a investigadora anda com um dos líderes pela vila, que lhe diz para tomar cuidado, pois Gabimaru era conhecido como o Vazio, um homem sem sangue e lágrimas. Ela acha confuso, porque ele era tão vazio se até agora estava resistindo a todas as tentativas de execução. Pelo que parece, ele ainda queria viver mais e que poderia sim ter algum sentimento. Gabimaru, ainda preso, não entende por que não vai de arrasta. Ele não queria mais viver, mas, de alguma forma, ele resistia. Como última opção, os líderes o levam até uma sala. Por lá, ele encontra a investigadora, que na verdade era uma executora, conhecida por ter o corte mais preciso de todo o país. Yamada Simon. O seu clã é conhecido por serem ótimos espadachins e implacáveis. Gabimaru começa a ficar nervoso e com muito medo. Ele quebra as algemas de madeira, enquanto Yamada vai até ele, tentando golpeá-lo, deixando uma ferida leve em seu pescoço. Yamada afirma que a sua lâmina refletia a mentira que Gabimaru contava a si mesmo, pois ele contava a todos que era vazio. Contudo, ele tinha apego à vida e pela esposa, sendo ela a sua única razão de viver. Gabimaru relembra os momentos que teve com a esposa e, com raiva, pega uma katana e vai para cima de Yamada. Ela o questiona, pois ele até agora não havia ido de arrasta, porque nutria sentimentos pela esposa e por isso ele era mentiroso. Gabimaru grita e deixa claro que o mundo que ele vivia era vazio como ele. Ocorre que a esposa dele não concordava com isso, pois o achava gentil e amoroso por não tê-la rejeitado por conta de suas cicatrizes, resultado da ação do próprio pai. Por fim, ela surpreende Gabimaru o beijando, provando que ele não era vazio, pois tinha sentimento. Voltamos para a luta, enquanto Gabimaru continua golpeando Yamada. E, durante isso, vemos que no passado, ele havia decidido parar de ser assassino para ter uma vida tranquila com sua esposa, o que lhe foi negado pela sua própria vila. Ele se prepara para o último golpe, gritando que não era possível ter uma vida boa naquele mundo. Contudo, Yamada retruca e lhe mostra um pergaminho com perdão oficial. Yamada confirma que ele poderia ter perdão do país, lhe assegurando proteção, porém, com uma condição: ele deveria acompanhá-la em um outro mundo conhecido como Shinsekyu. Esse lugar, mágico e paradisíaco, tinha um elixir da vida que daria imortalidade àquele que lhe encontrasse. Várias expedições foram feitas até lá, porém todos voltaram sem vida. Gabimaru acha que tudo aquilo é mentira, mas Yamada confirma que era verdade e que precisava de alguém destemido e com muita vontade de viver para ir com ela. Para acalmá-lo e dar esperança, Yamada afirma que a esposa de Gabimaru estava viva e aguardando seu retorno.
Por fim, pergunta se ele toparia a missão com ela e mais uma tripulação de criminosos escolhidos para aquela missão. Os líderes desaprovam e querem a cabeça de Gabimaru. Yamada se prepara para lutar novamente, mas é impedida. Gabimaru, em chamas, libera o seu ninjutsu, queimando todos os líderes dentro daquele lugar. E, por fim, aceita a missão, prometendo que voltaria com vida para os braços de sua família. Antes da missão, Gabimaru e todos os criminosos se reúnem perante a presença do grande Shogun. Indignados, querem sair de lá, deixando os soldados receosos com aquele evento. Yamada, do outro lado, observa todos os criminosos que estavam por lá, descobrindo que todos selecionados cometeram crimes bárbaros. Seus pensamentos, em voz alta, são interrompidos por Gabimaru, que queria tirar as vendas para ver o poderoso Shogun, mas o seu pedido é negado prontamente. Um dos soldados lista a missão. Eles seriam levados a Shinseikyo e quem voltasse vivo ganharia o perdão do governo. Um dos criminosos diz em voz alta que esse perdão serviria de nada, pois voltaria para a vida do Gabimaru continua entediado, mas logo é reconhecido por uma assassina, pois, segundo ela, ele era bem famoso e conhecido no ramo. Porém, ela estava decepcionada por ele ser pequeno e magro, além de ter sido pego. Yamada está confusa. Gabimaru estava calmo, assim como todos os outros. Ela embanha a espada e vê os pensamentos dele, puro sangue e assassinato. Os soldados deixam os assassinos tirarem as vendas para verem o único que conseguiu sair com vida daquele lugar. O zumbi era um sargento que voltou da missão com várias flores crescendo pelo corpo, enquanto toda a tripulação havia desaparecido. Os assassinos começam a entrar em pânico, pois não avisaram que aquela ilha era assombrada. O soldado grita que todos eles mereciam aquela dádiva, pois eram condenados sem futuro. Um assassino ao fundo questiona: e se não existisse o elixir da vida? Um dos soldados, sem paciência, conta que a missão era facultativa. Quem não quisesse poderia ir embora. Um deles levanta e, enquanto vai embora, é decapitado. O soldado relembra que todos eles são condenados e que não tinham opção. Além do mais, seriam monitorados na ilha e qualquer vacilo seriam decapitados. E mais, se um dos monitores forem de arrasta, eles também iriam. Logo, o perdão e a vida deles dependia da vida de seu monitor. Shogun chama o soldado e o lembra de um detalhe. O soldado os avisa que o número de condenados era muito grande e que, para irem para a ilha, o número deveria ser reduzido. Um dos assassinos começa os trabalhos, levando de arrasta 2 criminosos ao mesmo tempo. O soldado apenas consente, proibindo que eles desamarrassem as mãos. O caos é instaurado, porém Gabimaru continuava sentado e em paz. O Shogun fica animado, pois lutas como aquelas não eram mais comuns, diferente do soldado ao seu lado, que não aprova aquele método, embora achasse que todos deveriam ir de arrasta. Um dos soldados chega até Shogun e o avisa que alguns deles tinham poderes sobrenaturais, como o loiro que começou a luta. Porém, o mais notável ali era Gabimaru, o vazio. E Zen, um dos monitores, pergunta se Yamada estava bem e que deveria, pois na ilha tudo seria pior. Logo, seria melhor que ela desistisse, já que ela não era adequada por ser uma mulher, e que o melhor para ela seria ficar em uma mansão longe de assassinos. Yamada nega e afirma para Izen que, quando jovem, ela foi rejeitada por todos da vila, pois seu clã era formado por executores. E o pior, era agredida quase todos os dias. Ela até tentou ignorar o fardo de sua família por muitos anos, mas o aceitou quando viu a sua verdade na lama. Um dos assassinos interrompe a luta e vai em direção a Yamada, para abrir caminho e sair de lá. Ela desembanha a espada e se prepara, se recusando a aceitar objeções e críticas caladas. Bem rápida, ela decapita 3 assassinos de forma rápida, enquanto é enlaçada por mãos invisíveis. Gabimaru chega perto do Shogun e se recusa a participar daquele banho de sangue. Os soldados o chamam de insolente por querer ir contra o Shogun e, para revidar, desafia os assassinos. Quem derrotasse Gabimaru seria levado a ele. Um dos assassinos lança uma pedra em direção a ele, mas Gabimaru desvia. Sem opção e descontente, Gabimaru decide acabar com os assassinos que queriam lutar contra ele. Um por um, ele acaba com todos que lhe desafiaram. Shogun fica apavorado, assim como todos os soldados ao verem o vazio. Yamada vê em sua espada as mortes que viriam no futuro, enquanto Gabimaru anda em direção a ela. Yamada percebe que ela precisava, na verdade, era de determinação para aceitar o fardo do medo e das vidas que ela havia tirado. Zen pergunta se ela estava bem, e Yamada deixa claro que, se fosse necessário, o derrotaria. Por fim, os soldados anunciam os vencedores do banho de sangue: Chobeyazi, o rei dos ladrões; Kantetsu Saitamiya, o lâmina do dragão; Keiun, o caçador das 100 presas; Norugai, o tortuoso; Orubo, a prece fatal; Akakinu, a cortesã canibal; Makia Moro, o jesuíta renegado; Orugota, o colosso de Bizen; e Gabimaru, o vazio. Todos eles seriam acompanhados por um monitor e executor, devendo encontrar o elixir da vida para serem livres. Prontos ou não, a missão começaria neste momento. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.